eu queria fazer uma contextualização, primeiramente histórica, dessa rodovia. Segundo, também, de uma contextualização histórica do processo licitatório que levou ao início dessa duplicação e também de algumas informações que nós temos do porquê que essa obra que está completando hoje não, mas nessa semana, 1 ano, exatamente que essa obra foi travada, digamos assim. E agora, nesse momento, nós entramos ao vivo na TV Assembleia, também convidando aí todos aqueles que assistem à TV Assembleia, aqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação, mais uma vez reforçando, quem está no interior, quem está no sul de Minas, pode participar, enviando perguntas, enviando questionamentos àqueles que estão aqui nessa mesa. Primeiro que acho que essa obra, ela nos leva a uma discussão que a gente tem feito aqui constantemente nessa casa, que é a questão do pacto federativo e o quanto os estados eles foram prejudicados por uma questão histórica do pacto federativo. Primeiro, a lei de 1966, que já gerou um certo desequilíbrio, mas também, acima de tudo, a aprovação da Lei Candir, em 1997, que tinha uma série de questionamentos em relação à mesma, mas que acabou se transformando em uma lei constitucional aprovada no governo do presidente Lula. E, a partir da aprovação da Lei Candir e da perda da arrecadação de ICMS, algumas coisas aconteceram e elas se tornaram como que surreais. Uma delas é o exemplo do que nós estamos discutindo aqui. Apesar de chamar BR-491, no ano de 2002, uma medida provisória, a 82/2002, vai fazer o seguinte: como havia uma dívida da União com os estados, muitos estados receberam como pagamento de dívida trechos de rodovias. É o caso da rodovia que nós estamos discutindo. Parece brincadeira, mas é o famoso presente grego aqui, João. Presente grego, literalmente. A dívida que a União tinha com o Estado de Minas Gerais, ela vai ser paga com a concessão de malhas rodoviárias, de trechos, como é o caso, como eu disse, desse trecho específico. Volto a repetir, é o tipo de presente que faz com que nós precisamos aqui constantemente rediscutir a questão do Pacto Federativo e como nós, enquanto Assembleia, temos batido muito a questão da revogação da Lei Candir e, consequentemente, da recuperação das perdas. Varginha, por exemplo, que é a cidade mais específica que trata essa discussão aqui nessa tarde, ela perdeu, de 1996 até o ano de 2018, de acordo com uma auditoria que foi feita pelo Sindifisco, aproximadamente 390 milhões de reais. O que nós levamos, o chamado Pacto de Minas, é que a União ela pagasse essa dívida com os estados e, consequentemente, com os municípios em 60 vezes, o que seria bastante interessante para os 853 municípios. Bom, no início do governo de Fernando Pimentel, houve a promessa de que ocorreria a duplicação desse trecho. Foi feita, então, uma licitação pública, através de uma concorrência pública, melhor dizendo, um processo licitatório que acabou sendo judicializado. Isso porque, na hora da abertura dos envelopes, das empresas que estavam ali, 3 foram automaticamente desclassificadas, entraram, então, na justiça e uma delas, inclusive, é a empresa que vai ganhar posteriormente a licitação, ela vai, então, conseguir participar do processo através de judicialização, o que, então atrasou um pouco aí, o início dessa obra. Outra questão do atraso se refere a uma série de processos judiciais que foram acontecendo por parte dos proprietários.
que viam a sua desapropriação, a desapropriação das suas terras às margens da BR-491, como um valor que não seria justo em relação ao que eles pleiteavam junto ao governo do Estado de Minas Gerais. É bom também lembrar que nós temos informação de que até determinados políticos saíram por essas propriedades, incentivando os proprietários a entrarem com um processo judicial para atrasar a obra. A gente sabe que, infelizmente, é o tipo de coisa que acontece ainda na política do país. Acontece, então, que a obra ela começa no finalzinho do ano de 2016, início do ano de 2017. Eu tenho aqui a planilha, que o João deve conhecer muito bem, que é a planilha que demonstra, de uma forma clara, isso aqui está no site do DR, disponível para todos aqueles que queiram consultar ali, do quanto que custava cada trecho, as duas pontes, Honorinho, a ponte da Palmela e a ponte sobre o Rio Verde. Nós temos aqui tudo muito minuciosamente demonstrado por esse informativo aqui que está no DR. Uma coisa que nós descobrimos, João, que eu achei muito interessante, porque quando a gente olha aqui para essa planilha, a duplicação, a empresa que foi contratada, que na verdade era um consórcio, a duplicação ficaria em R$ 45.633.505. Só que não aparece aqui, depois você pode até falar melhor, que é muito interessante, achei muito interessante isso, o custo do asfalto. O custo do asfalto, porque o asfalto me parece que é disponibilizado até pelo próprio DR, que já faz a sua licitação. É isso mesmo, não é? Depois, que, se quiser explicar para nós, porque a informação que nós tínhamos que o custo total da obra seria por volta de 82 a 84 milhões. E aí muita gente me perguntou nessa semana, mas como que o Estado, na sua crise, daria conta de fazer essa obra? Porque foram utilizados recursos da CID. A CID, o famoso imposto criado lá pelo governo Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2001, e os recursos da CID seriam, então, utilizados, inclusive, toda a obra foi licitada. O trecho e o que foi feito até agora representa de 36% a 38% da obra, não me recordo agora especificamente o número, se é 36% ou se é 38%. Portanto, falta um trecho de 7 a 9 quilômetros, e que é o trecho mais oneroso, Sebastião Rogério, o trecho mais complicado ali, porque é o trecho que envolve as duas pontes. Por que nós estamos trazendo essa discussão aqui para a Assembleia? Como eu dizia no início dessa abordagem, um ano de uma obra parada e um ano de uma obra parada que tem trazido uma série de problemas, transtornos e dissabores, sobretudo para a cidade de Varginha. Primeiro, nós vimos aí no vídeo, se trata de uma questão de segurança. O alto índice de acidentes que nós temos registrado, o DR tem esses dados, eu tenho certeza disso, João, naquelas duas curvas, naquela curva, tanto de quem vai para a rodovia Fernão Dias, tanto de quem vai no sentido de Varginha, que é quando a rodovia duplicada ela termina, e aí nós voltamos para uma rodovia de pista única, exatamente próximo a uma ponte estreitíssima, que é a ponte da Palmela, como ela é popularmente chamada, onde está, inclusive, ali a divisa dos dois municípios. Uma questão de segurança também, porque recentemente, companheiros aqui da mesa, eu cheguei em Varginha à noite, com chuva, e a visibilidade, ela simplesmente inexiste. Quando começa a chover, então, você se depara com dois problemas. A falta de visão da pista, porque não existe mais sinalização, inclusive cheia de buracos, porque uma parte da rodovia, a parte que não foi a parte nova, duplicada, ela
aproveitou-se do antigo asfalto, da antiga pista. Nós vimos ali que próximo à antiga balança há um acúmulo de água. E por se tratar de uma estrada, que a gente poderia chamar até de uma estrada quase que vicinal, porque ela está às margens de várias propriedades rurais, quando começa ali o processo de aragem do solo, de preparação para o plantio, ocorre então o que nós vimos: a descida da lama, o acúmulo da lama ali na rodovia. Tanto é que nós recebemos a notícia, estava aqui em Belo Horizonte, recebi vídeos, recebi imagens de pessoas que estavam paradas ali durante horas, que não conseguiam chegar na Fernão Dias e não conseguiam ir para Varginha por causa do acúmulo de lama e do acúmulo de água que ficou parada na pista. Uma questão de segurança também, porque se trata de uma rodovia que, historicamente, é uma rodovia que a gente poderia chamar de uma rodovia da morte. Quantas pessoas tiveram a sua vida ceifada, né? Ali por caminhar nessa pista. Eu queria só fazer uma correção. Nós temos até um dado controverso. No vídeo que nós apresentamos, aparece ali 20 mil pessoas, né? O fluxo de 20 mil veículos, 20 mil veículos todos os dias, de acordo 2018. De acordo com o Porto Seco, que estaria representado aqui, são 45 mil quilômetros todos os dias. Há uma leitura do Porto Seco, que são 45 mil veículos, que circulam por essa rodovia todos os dias. Há um dado do UNES, da Universidade do Sul de Minas, que aproximadamente 25 mil veículos chegam de dia, durante o dia, em Varginha, para irem para as universidades, para irem para o Porto Seco, para terem acesso à Polícia Federal, que é ali a sede regional da Polícia Federal, para terem acesso ao próprio aeroporto, para irem nos consultórios médicos, porque Varginha é uma referência de saúde na nossa região. Por conta disso também, desse inúmero fluxo de veículos e de pessoas, lembrando que isso no final de semana também não é um número tão menor, porque nós temos um dado que foi trazido pelo shopping de Varginha, que aproximadamente 15 mil veículos chegam até o shopping todas as semanas. Nós estamos falando aqui do interior, viu, pessoal aqui de Belo Horizonte? Lá nós temos um shopping para a região toda, então é uma das maiores atrações turísticas do sul de Minas, o nosso shopping lá de Varginha. Mas nós estamos falando também, e esse apelo eu quero fazer aqui aos representantes do governo, esse apelo nós já manifestamos por várias vezes aqui nessa casa, inclusive, o Pedro, eu já externei isso com o secretário Marco Aurélio, que é extremamente preparado, é um homem de grande visão, conhece muito da pasta a qual ele está à frente, mas não existe, historicamente, não existe recuperação econômica, não existe recuperação fiscal sem a participação efetiva do Estado. O Estado ele precisa abraçar algumas regiões que são pontuais. Se a gente pegar o número de obras que estão paradas hoje no Estado, nós temos todas as semanas, nessa mesma comissão, debates nesse sentido. Obras paradas, pedidos de asfaltamento, como aquele que o senhor esteve aqui, João. Nós temos muitas reivindicações, mas nós estamos falando de uma reivindicação que é diferente aqui. Porque nós estamos falando de uma região pela qual eu tenho certeza passa a recuperação econômica do Estado de Minas Gerais. Da região que é a região mais rica. Só que nós não precisamos e nós não queremos esperar alguma coisa nesse sentido do governo federal. Por quê? Porque o governo federal ele não entende, por exemplo, que o café seja algo importante. O que representa o café para o governo federal hoje? Não representa muita coisa. Mas para o governo do Estado, o café é fundamental. Para a economia do Estado, o café é imprescindível. Não se pode desprezar
a importância que o café tem. E muito mais o café traria aporte financeiro ao Estado se nós tivéssemos condições de escoamento, de mobilidade de transporte, da própria construção até de um eixo multimodal com o aeroporto que nós temos em Varginha. Nem vamos discutir aqui hoje a possibilidade da criação da terceira pista entre Três Pontas e Varginha. Vamos focar aqui na 491. Mas nós estamos falando de uma cidade que tem o Porto Seco, de uma cidade que é polo industrial, de uma cidade que é referência no que diz respeito até à distribuição. Até pouco tempo, no Porto Seco, nós tínhamos ali a sede da Polishop, né, só para citar um dos muitos exemplos que nós poderíamos trazer aqui. Nós estamos falando de uma região da qual o sistema rodoviário ele depende muito. Aliás, ele é essencial, ele é fundamental. Nós tivemos no passado a ferrovia. Hoje, nós dependemos fundamentalmente do transporte rodoviário. E por isso nós estamos pedindo aqui que o governo do Estado olhe com carinho para essa situação. Nós sabemos de todo o problema, nós sabemos de, inclusive por até informação do João, naquele dia que eu estive no DR, eu fiquei assustado, de um ano para cá, o preço do asfalto ele duplicou. Então esse é um problema, não é, João? O preço do asfalto simplesmente duplicou. Então, nós sabemos que nós temos soluções jurídicas. A informação que nós temos, que é assustadora, diga de passagem, que a empresa que ganhou a licitação e que também participou do processo de paralisação das obras, na mudança de governo, essa empresa ela foi à falência. Então, nós temos duas saídas jurídicas. Ou uma nova licitação, que seria um caos, porque aí todo o processo licitatório demorado, o chamamento para a empresa que ficou no segundo lugar, uma empresa que é grande, nós fomos pesquisar qual é essa empresa e quais obras que ela hoje tem no país, ou também uma terceira via, que é, de repente, a solução mais viável, e eu já queria colocar na mesa para a gente discutir. Já que o Estado está passando por esse processo, por esse problema, que se colocasse, então, a BR-491 como prioridade no plano de concessão de rodovias. No plano de concessão de rodovias. Até com a possibilidade, nós temos ali, por que não, uma praça de pedágio, com um preço que seja justo, incluindo é legal, né? Incluído, perdão pelo pleonasmo, porque eu estou falando há muito tempo aqui, já não quero me alongar mais, mas incluído naquela lei que nós votamos na semana passada, uma lei que eu acho que é muito interessante para que as pessoas já possam ter conhecimento. Já passou em primeiro turno, tenho certeza que passará em segundo turno, uma lei que estabelece que a partir da sua aprovação, as praças de pedágio que forem construídas, a pessoa ela só pagará uma passagem em 24 horas. Então, é algo interessante, justo. Então, vamos imaginar, por exemplo, que alguém saia de Varginha para trabalhar em Três Corações, ou saia de Campanha para trabalhar em Varginha e as cidades ali nos arredores. Quando passar pelo pedágio, vai pagar, e quando voltar, não precisará pagar mais. Uma lei que foi apresentada aqui, abraçada pela maioria dos deputados. Meus senhores, minhas senhoras, eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do professor Cleito e do nosso prezado deputado, vice-presidente da Assembleia, Arantes, cumprimentar o meu colega Pedro Calixto e dizer que eu estou muito confortável nesse momento, porque a necessidade que aqui foi posta, que era a questão da ligação Varginha 381, apesar do Estado estar em dificuldades, ou seja, com zero de recursos para investimento, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, conjuntamente com o Governo do Estado,
através do doutor Marco Aurélio, doutor Pedro Calixto, os subsecretários, buscaram e continuam buscando alternativas de investimento, não só para esta, mas para várias outras rodovias no estado de Minas Gerais. Em especial, esse lote Varginha-Furnas, todos sabem, diz aqui o doutor Pedro, são investimentos da ordem de 1,2 bilhões de reais, dando cobertura a uma extensão de 434,5 quilômetros e com um volume médio diário de tráfego de 36,2 mil veículos dia. Ou seja, parâmetros de muita atratividade para a parceria com a iniciativa privada. Mas aqui, na condição de representante do DR, o DR é um órgão executor. E esse processo, que já iniciou-se, de concessão de determinados lotes de rodovia, demanda um determinado tempo, tempo este que iniciou-se com os estudos que já estão em curso e que culminarão com um processo licitatório. Mas, enquanto isto, ouvi aqui algumas reclamações com relação à conservação deste trecho, que precisa de ser conservado independente do decorrer desse processo licitatório. Então, ouvi aqui, anotei a questão dos acidentes que estão ocorrendo em função do estreitamento que existe na Ponte da Palmela. Ouvi aqui o carreamento de material que está ocorrendo na Praça Desativada. Ouvi aqui a existência de buracos nesse trecho. Ouvi aqui deficiências de sinalização, que são pré-requisitos para que a gente possa otimizar a segurança desse trecho, enquanto as outras fases vão ocorrendo para que os investimentos necessários e definitivos ocorram. Então, neste momento, enquanto aqui falava o deputado, eu já passei um WhatsApp para o diretor de manutenção, transmitindo a ele todas essas observações que foram feitas aqui com relação a esse trecho, e tenho certeza absoluta que as providências serão tomadas de imediato, no sentido de que, enquanto o Estado equaciona a viabilização da concretização desse trecho através da captação desses investimentos via concessão, o DR continue a atuar em todo esse trecho no sentido de garantir o conforto, a segurança e a trafegabilidade. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos.